o meu nome é Adria e eu nasci e moro na cidade de Goiás. Eu trabalho com arte, com artesanato e comecei desde criança aqui mesmo na cidade, numa escola que tem aqui de artes, né? E venho produzindo esse artesanato desde então, que é hoje, vamos dizer, a minha renda e trabalho mais importante, assim, do que eu tenho e que eu gosto demais. Então, assim, é muito prazeroso, né? E consigo, assim, ter o meu trabalho mesmo, né? Meu dia a dia com essa produção. Eu aqui faço na minha casa, que é uma casa ateliê, eu participo o dia inteiro dessas atividades, fico aqui, eu comercializo, né, um pouco dessa produção e vez ou outra eu me integro com os colegas da cidade, né, nas feiras, nas exposições, que também são coletivos que vez ou outra a gente tem aqui também. E assim, o que eu tenho de mais prazeroso aqui é porque eu trabalho com materiais que são realmente aqui dessa cidade, a cerâmica. Eu gosto muito de fazer reciclagens de peças que já tiveram uma outra utilidade, né, como telhas antigas, latões, metais. Então, assim, basicamente eu decoro tudo que é possível, né, que a tinta alcança, eu estou lá tentando fazer o meu trabalho. Das minhas expressões que eu gosto mais de fazer é a pintura da Casa de Cora, porque ela faz muito referência à poetisa, né? E para mim ela é muito simbólica no sentido de trabalho, de vivência, de resistência, né? Nesses momentos. E em outro, também eu trabalho muito com os tecidos, os retalhos, que são recortes, né, das colchas que as senhoras montam aqui na cidade, e eu depois faço as portas, janelas, os casarios. Então, assim, é um pouco meio que trabalho, brincadeira, alguma coisa nesse sentido. Recentemente, pós-pandemia, eu comecei a trabalhar também com montagens em tecido, que é uma outra possibilidade que até então eu nunca tinha me aventurado e que por minha satisfação é muito bom também, que é a parte de costurar, bordar, essas coisas assim. Eu tenho 45 anos, acho importante falar isso porque você passa por várias fases, né, durante a sua vida, e a questão do mundo do trabalho, ele tem sim lá, né, seus objetivos, você se programa para ter renda, né, e eu vejo muito o que aconteceu em todo esse tempo, né, da minha vida foi, a princípio, a atividade em si, né, da arte, que é maravilhosa, cativante, ela te envolve. E aí daí os desafios de como você se projeta no mundo, de como você se reconhece primeiro para depois, né, você conseguir. Então, assim, eu tenho hoje uma grata satisfação de dizer até onde eu consegui chegar, assim, desse lugar que eu ocupei na minha vida para mim mesma, para as pessoas, da renda, né, de ter conseguido, em grande parte da minha família, ter conseguido se manter com essa produção, que hoje eu tenho as duas filhas que também, de alguma forma, têm vindo de encontro a esse trabalho, né, como uma opção aqui dentro da cidade. Então, assim, só dizer coisas positivas, boas, porque às vezes a gente fica muito na coisa de, não, é arte, né, aquela coisa toda, assim. Não vou dizer que nem todos os dias são tão bons, assim, como a gente gostaria. Mas, em termos gerais, assim, eu acredito que a arte, ela te envolve de uma forma que hoje eu posso dizer que ainda existe essa dúvida, se foi eu que optei por isso ou se foi ela que me pegou de jeito, né, e eu não consegui, entre outras coisas, estudei, né, fiz minha graduação e tudo, mas a arte em si, ela me mantém aqui nessa produção, nessa cidade que eu gosto demais, que é a minha cidade também natal, né, tudo. Então, hoje eu posso dizer que eu resido, moro e trabalho com muito prazer, com muita satisfação. E tudo que a arte pode me trazer. E assim, a perspectiva para o futuro é que ainda eu quero viver muito tempo, né? Ainda fazer muita arte por aí. Ainda não estou cansada, ainda não estou pensando em parar. Ainda tem muita coisa assim que eu quero construir, quero, né, tentar ir pela arte também. A base, o suporte, né, que eu chamo de trabalho, é a cerâmica, que é um dos elementos mais representativos nossos, né, em termos de matéria-prima aqui da região.
Esse vaso, de alguma forma, ele é produzido, tem toda uma etapa na cerâmica. Alguns deles eu não consigo, em tempos hábeis e de forma comercial, fazer a produção cerâmica e depois entrar com a parte decorativa. Então, nisso, existe um momento em que eu fico mais só na parte decorativa. Então, tem peças aqui que eu vou fazer a exposição dela, mas eu sempre converso com as pessoas dizendo, olha, a história da peça, ela passa por várias mãos, desde a pessoa que fez a construção da cerâmica, fez o designer da peça, e aí até chegar nas minhas mãos, que é essa parte que eu faço a pintura e a decoração. Então, o que eu aprendi nisso tudo? Se eu fosse a pessoa só do suporte, que no caso é a peça em cerâmica, o vaso, eu não conseguiria chegar a esse produto final, que é a parte decorativa. Então, assim, fica essa divisão. Mas depois de um tempo, foi se resolvendo por isso, porque a gente conseguiu, em etapas, dividir o trabalho. Então, eu tenho colegas como o Dudu, o Eduardo, né? A gente desenha junto algumas peças, ele faz o designer delas, eu faço a parte decorativa. Então, hoje eu acredito que é um trabalho que um complementa o trabalho do outro. Com todo, assim, né, o cuidado de que um não anule, né, a história de trabalho um do outro. Porque eu acho que isso também é uma harmonia, uma possibilidade, né, dos dois alcançarem esse trabalho sem que um esconda, né, as características ou o trabalho. Tanto que eu sei que quando algumas pessoas vêm e conhecem, né, os trabalhos, já sabem, olha, esse aqui é do colega, esse aqui é o meu. Então já dá para separar. Essa é uma das coisas boas que quando você chega a um certo tempo de vida, de trabalho, né, as pessoas já começam naturalmente a saber como é a sua identidade, né, em relação a isso, assim, nesse sentido. No caso, a produção cerâmica, eu acredito que desde menina eu venho assim, né, vou aproximando das cerâmicas, das senhoras. Então, assim, a gente classifica como... Tem um grupo de famílias que trabalha a cerâmica mais artesanal. Essa cerâmica ela é feita geralmente em casa, no quintal, né? São poucas peças, porque essa produção manual ela não é feita para uma grande escala, são peças utilitárias. E aí tem as grandes cerâmicas, né, que se estruturam para fazer, inclusive, peças para vender em escala comercial mesmo, para fora, essas coisas assim. Então, a cidade, ela tem, nesse sentido, uma grande produção, né, que inclusive consegue expor para fora, essas coisas assim. Agora, nesse sentido decorativo, eu acredito que agora, nesse momento, a gente está... eu até costumo dizer que a geração que está aqui hoje, em plena produção artística, é a que eu estou nela, nessa idade. Então, tem muita gente fazendo esse trabalho. Mas acabou que eu, por exemplo, com essa coisa do tecido, eu acho que hoje eu me encontro um pouco sola, assim, né? Um pouquinho só o meu trabalho. Porque, na verdade, isso aqui começou com uma tentativa de... não desperdiçar, não jogar fora esses tecidos. Eles eram, pelas senhorinhas, né, que fazem as colchas, as artesãs, elas costumavam jogar esses pequenos pedaços que elas não conseguiam mais usar na costura para o lixo. E aí um dia, conhecendo uma delas, eu falei, não, vai juntando aí para mim e tudo. E aí começou, o que era a princípio uma curiosidade, uma brincadeira, hoje é grande parte da minha produção. Então, assim, em termos de decoração, quando eu digo que essa geração minha está aqui agora, eu conheço poucos colegas. Mas não digo que está vindo aí uma turma, que a gente já está, né, uma outra geração já colando aqui, que também está muito ativa, de olho assim, nessa produção e que também já está vindo com as coisas bem legais. Lógico que cada tempo com uma outra leitura sobre, né? Com certeza o meu trabalho não se parece com quem foi minha antecessora, mas aí veio a minha vez e agora a gente vai deixando um legado. Então, assim, essa coisa da contagem de artistas, eu acredito que ela não foge um pouco dessa noção de quantidade e vai mais para diversidade, em termos de produção artística hoje na cidade. A cerâmica ela é muito versátil. Então, assim, de certa forma, ela permite que você arrisque possibilidades, né? Na verdade, o que eu vejo hoje é a gente saindo mais do utilitário, que são as panelas, as moringas, e indo para as biojoias, né? Para utilitários mais modernos, essas coisas assim. O que eu gostaria mesmo de deixar era que, para todos, né, que vê esse vídeo e tudo,
que percebam o quanto rico, né, é esse trabalho. E às vezes as pessoas entendem assim, o artesão meio que, ele é assim, né, não reconhece o quanto de esforço, de dedicação existe nesses trabalhos. E que hoje, em vista de um maquinário que produz, por exemplo, 1000 peças do dia, a gente conseguir fazer esse trabalho diário, né, que é praticamente peça única, mesmo que ainda vá fazer outra dessa, a chance de eu conseguir eu mesma repetir aquela mesma sequência, né, as cores, é zero quase, praticamente. Então, assim, de valorizar esse trabalho. Ele está vindo de encontro, né, a um mundo muito capitalista, muito em termos assim rápido, né, acelerado de consumo, e a gente aqui tentando mostrar, né, o que é a arte, o que é a cultura popular, que é onde eu acredito que eu me encontro hoje nessa produção, e que esse ser artesão, quão rico e gracioso ele é, né, em termos de vida também. Isso.